Hoje a apresentação, a exposição doutrinária está a cargo da Dulce, trabalhadora aqui também na nossa casa, que nos traz o tema A Mulher do Século XXI. Vamos ver o que ela nos ensinará hoje. Bem-vinda, Dulce. Boa tarde. Todos bem? Sim. Sim, bem? Sim. Então tá ótimo. Nosso tema de hoje, mais uma vez, porque eu acredito que toda a exposição de todos os irmãos da casa tem o intuito de chamar a nossa atenção para algum dado. O tema chama a nossa atenção para alguma coisa específica, algo que esteja fazendo parte da nossa vivência, mas que precisamos pensar um pouquinho melhor. E então, essa reflexão é sobre o papel da mulher nos dias atuais. Parece clichê, né? Uma coisa assim muito batida, frases prontas. Mas precisamos falar sempre. Hoje, amanhã, espero assim que não seja para sempre, na realidade, né? Esse tema. Mas a gente precisa sempre falar a respeito. Somos todos espíritos vivendo uma experiência humana. Mais uma vivência e onde nós todos estamos aqui do jeitinho que somos, cada um com o seu papel. Hoje temos o gênero que nos apresentamos na sociedade. Somos homens ou mulheres, ou outras distinções, não importa. Mas apresentamos nesta encarnação o gênero que está sendo assumido aqui. Que talvez em outras encarnações, ou em outras vivências, o gênero seja o oposto ao que nós temos hoje. Ou não, ou seja o mesmo. Estamos vivendo a nossa sexualidade de acordo com a nossa bagagem de reencarnações anteriores ou da atual. Não importa o sexo, pois ele é físico e temporário. A relevância está naquilo que somos, na nossa essência espiritual. Nascemos num mundo muito primitivo. Lá no início da civilização, homens e mulheres, progredimos e seguimos evoluindo, às vezes mais rápido, outras nem tanto. O homem, assim como a mulher, deixaram um rastro grande de histórias na civilização. Se eu não ligar, não funciona. Não. Quer dizer, Que nem o microfone. que nem o microfone. Tá. São detalhes. Muito bem. No ano de 1910, gente, é século, quem sabe? 20. Muito bom. Na Conferência Internacional de Mulheres, realizada na Dinamarca, foi decidido que seria escolhido um dia para chamar a atenção ao papel da mulher no mundo, sua liberdade, seus direitos e sua dignidade. Tenho certeza que todos aqui já ouviram falar algumas vezes a respeito disso. Seria uma data para homenagear as mulheres de todo o globo, de todo o planeta, de toda a Terra, de ponta a ponta. Foi escolhido o dia 8 de março. Mas por que 8 de março? Porque neste dia, 8/3/1857, século... Esse povo está afiado, gente.
século XIX, operárias têxteis em Nova York entraram em greve, ocupando uma fábrica onde trabalhavam. Era grande, gente. Elas pararam o dia para reivindicar uma jornada de trabalho mais justa. Elas trabalhavam 16 horas por dia. Homens e mulheres, tá, gente? Não eram só mulheres, tinham homens também. 16 horas. Um dia tem 24 horas. O que sobrava, gente? 8 horas. 8 horas para quê? Para ser mãe, né? Para cuidar da família, para cuidar da casa, para cuidar de si. Lazer eu nem vou falar. Porque 8 horas. Então elas resolveram parar para reivindicar uma redução nesta carga de trabalho. Mas tem mais um agravante. O salário delas era 1/3 do salário dos homens, fazendo a mesma coisa. Por exemplo, se os homens ganhassem $900, quanto elas ganhariam? 300. Olha só. 300, gente. Só isso. Então, elas resolveram parar porque queriam realmente modificação nisso. Era uma greve. Houve repressão violenta sobre elas. Elas foram trancafiadas em uma das dependências da fábrica. Acabaram vítimas de um incêndio criminoso e cerca de 130 tecelãs morreram carbonizadas. Tem as imagens, tá? Na internet, é só vocês colocarem. A ação descabida, totalmente desumana, abalou a sociedade civilizada da época em vários países. Que horror! Desde então, a data 8 de março passou a ser lembrada para reflexões sobre as condições enfrentadas pelas mulheres no mercado de trabalho e nas suas relações sociais, principalmente familiares. A violência contra as mulheres não começou e nem terminou por aí. A mulher continua sofrendo injúrias, preconceitos e violência até os dias de hoje. Joana d'Arc, já ouviram falar também, certo? Nasceu na França em 1412, século XV. Não teve oportunidade de aprender a ler nem escrever, mas tinha um profundo senso religioso. Aos 12 anos de idade, ela começou a ouvir vozes, que identificou como sendo de São Miguel Arcanjo, Santa Catarina e Santa Margarida. Essas vozes a incentivavam a salvar a França. 3 anos depois, com 15 anos, ela resolveu seguir o que estava dito, o que essas vozes vinham lhe dizer. Então, o que foi que ela fez? Vestiu-se de homem, montou um cavalo, colocou uma armadura, lutou bravamente e conseguiu devolver a coroa ao rei da França, Luís XV. Mas a Igreja Católica, a acusou de bruxaria e de heresia também. Foi submetida por 6 meses a torturas morais, para que ela desmentisse as vozes que ouvia. Ou que admitisse que eram vozes, se ela admitisse isso, que eram vozes do demônio, seria perdoada. Manteve-se fiel.
as suas convicções e foi condenada à morte na fogueira. Seus cabelos foram raspados. Foi amarrada a um tronco, em meio à lenha, e quando ela já ardia em fogo, em chamas, exclamou: sim, minhas vozes eram de Deus. Elas não me enganaram. Vejam só, olha a força dessa mulher nessa época, gente. Em 1920, século... Vamos? Em 1920, século 20, aproximadamente 500 anos depois, a Igreja Católica reconheceu os méritos de Joana, tornando-a santa. Santa Joana d'Arc, protetora e patrona da França. Imaginem vocês lá na Idade Média, quantas mulheres morreram nas fogueiras da Inquisição. Acusadas de feitiçaria, de bruxaria, por conta das manifestações da mediunidade. Que todos nós sabemos que existe a mediunidade. De manifestar diálogo ou diálogos com o plano espiritual. Mulheres videntes, audientes, praticavam a cura, benziam as pessoas, lhes devolvendo, por exemplo, o equilíbrio físico, mental. E devido a essas manifestações, elas eram condenadas pela igreja e atiradas à fogueira pública. Minha avó seria uma, aquela benzia. Há realmente muita violência ainda nos dias de hoje, sendo cometidos pelos mais fortes, aliás, contra os mais fracos, os mais vulneráveis, contra crianças, idosos, deficientes físicos e mentais, indígenas, contra mulheres, pobres, e contra também aqueles que combatem, ou pelo menos tentam combater, estas injustiças. Manifestando e defendendo, por exemplo, o direito desses menos favorecidos, socialmente falando. Em 2005, que vocês também com certeza ouviram falar, só estou citando assim que é para a gente ir relembrando alguns detalhes. Em 2005, século 21, num ato de extrema covardia, acredito que vocês vão lembrar bem disso, da missionária Dorothy Stick, com 73 anos de idade, foi assassinada com 6 tiros. Um na cabeça e os outros todos em volta do pescoço. Irmã Dorothy, como era chamada, ambientalista, defendia os trabalhadores em terra do Pará. Dos 5 condenados pelo assassinato de Dorothy, apenas um segue preso, em regime fechado. Raifran das Neves Salles, que efetuou os disparos a mando dos fazendeiros. Os demais estão em prisão domiciliar. A mulher lutou por seus direitos, pelo direito de se alfabetizar, de estudar, de votar, de se profissionalizar, pelo direito de defender o outro. Cometeu também alguns exageros, alguns equívocos, porque ao exigir os mesmos direitos dos homens, algumas também cometeram os mesmos erros que seus companheiros. Porém, as vitórias das mulheres foram muito maiores do que os seus equívocos. Mesmo elas, sendo sem almas, como eram consideradas na Idade Média,
o nosso mestre Jesus, modelo e guia, não falava isso. Não via desta forma. Não discriminava as mulheres. E digo mais, ele compreendia suas almas sensíveis. Vocês lembram da passagem da mulher adúltera? Já ouviram falar? Da Maria Madalena? Da mulher hemorrágica? Olha quantas mulheres. Jesus não discriminava, não condenava as mulheres, não aplicava às mulheres as leis mais rigorosas do que as dos homens. Não era isso. Não diferenciava o sexo, não diferenciava raças e nem povos. Numa determinada passagem de Jesus, onde ele descansava à beira de um poço, e veio uma mulher samaritana buscar água. Jesus disse a ela: você pode me dar um pouco desta água para beber no poço? Ela respondeu: como é que o senhor, um judeu, pede água para beber a uma mulher samaritana? O povo judeu não falava com o povo samaritano. Os samaritanos eram considerados inferiores. E uma mulher, muito mais, né, gente? Judeus não se relacionavam com os samaritanos. Em resposta, Jesus lhe disse: quem bebe desta água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede. Ela entendeu a mensagem, o ensinamento de Jesus ali propagado, e saiu a divulgar a boa nova. Este foi o ensinamento de Jesus que ela recebeu, entendeu, assimilou e saiu a propagar, dizendo aos samaritanos que realmente encontrou Cristo. Desculpe. Jesus não levava sua palavra a doutores, aos poderosos, mas a todos indistintamente. Todos merecem e são convidados a conhecer e praticar os exemplos que ele nos deixou. A prática do amor, a benevolência, a indulgência e tantas outras qualidades que o Mestre deixou para nós, mas baseada no amor, gente. Outra passagem que merece destaque é o caso, só destacando mesmo, da mulher hemorrágica, que ela queria muito tocar apenas o manto, bastava tocar a veste de Cristo para ela se curar. Ela acreditava nisso. E foi isso. E foi isso que ela fez. Enfrentou a multidão e encostou na roupa dele. E ele sentiu o toque, porque é uma questão vibracional, gente. Pois bem, Cristo falou para ela: tua fé te curou. Assim como qualquer um de nós, que tenhamos fé em nossos corações. Mas fé, gente, que vem daqui de dentro. A nossa fé é raciocinada, a gente sabe, razão, sentimento. Mas é daqui para cá, não é o contrário. Jesus, ao sentir o contato desta mulher, que foi uma questão vibracional, e vendo-a, Jesus amorosamente disse: minha filha, a sua fé lhe curou e salvou. Vá em paz e fique curada da sua moléstia. A nossa fé nos mostra o quanto somos impulsionados à evolução espiritual. Ou seja, aquela chama divina que cada um de nós carrega no coração
foi acionada no caso dela. É o tal chamado que todos nós recebemos. Todos nós estamos aqui, fomos chamados, ouvimos esse chamamento. Então é o chamado de Jesus, gente. Ele toca profundamente e modifica profundamente as nossas vidas. Aliás, nós nos modificamos. Quando percebemos e acreditamos fielmente e firmemente nos ensinamentos de Jesus, nos curamos, nos depuramos e nos libertamos de qualquer armadura que nos prende, impedindo nosso crescimento. O preconceito, ou seja, os conceitos pré-estabelecidos, que determinados ou que determinamos, acabam interferindo na vida de muitos. Sejamos mais puros de pensamento, de sentimento. Temos, às vezes, o hábito de julgar e já de dar a sentença também, né? Já sentenciamos. Indulgência é uma virtude que Cristo nos deixou, mas que sabia não ser fácil a sua prática. Há vários relatos onde Jesus considerava que a mulher não era feita para ser explorada, nem física e nem psicologicamente. E que várias ouviam com muita sensibilidade os seus ensinamentos, os ensinamentos do Mestre. No livro Luz no Lar, Emmanuel relata que no tempo de Jesus, quase todas as mulheres sofriam extrema degradação, sendo comparadas a animais de carga. E muitas vezes eram vendidas em praça pública, menos, obviamente, aquelas que nasciam na nobreza, né? Mas com certeza, sabemos que as mulheres sempre foram mais profundamente tocadas pelas dádivas do plano espiritual, sendo leais verdadeiramente a Jesus. Mesmo aquelas que haviam descido ao vale das perturbações, há relatos de sua elevação moral. E nos leva a ver a sua ascensão das trevas à luz. Mulheres atraídas pelo amor puro de Jesus levavam à presença de Cristo os aflitos, os mutilados, os doentes, as criancinhas, mesmo quando elas não podiam participar, elas, as mulheres, né? Quando elas mesmas não poderiam participar dos grupos de seguidores, por exemplo, de Cristo, porque eram mulheres, foram elas que demonstraram solidariedade ao Mestre na hora do seu martírio, sem demonstrarem medo, diferente dos discípulos que saíram correndo, menos João Batista. Quando pensamos no surgimento de Jesus, nos remetemos àquela mulher escolhida para ser a mãe simples e humilde de nosso Mestre Jesus. Ela, Maria de Nazaré, mãe de toda a humanidade, é o nosso maior símbolo do que realmente representa a mulher. Nos diz Emmanuel que mesmo que nenhuma das mulheres apontadas nas escrituras sagradas tivessem existido, bastaria lembrarmos que quando o Criador do Universo buscou alguém para tutelar o Mestre Jesus, buscou em um lugar simples uma mulher humilde que ocultava a experiência dos sábios. Era frágil como a rosa, mas tinha a resistência de um diamante. Era pobre entre os pobres, mas trazia as suas virtudes, os tesouros do coração. Desvalida entre os homens,
mas grande perante Deus. E sempre que nos lembrarmos da glória do Cristo, nos lembremos de nossas próprias mães e nos curvemos entre a luz de Maria de Nazaré. Evoluímos pelos trabalhos que desenvolvemos e pelas provas que superamos. Como um trabalhador se torna mais habilidoso ao estudar e a se preparar mais com relação à sua formação. Esses trabalhos e provas estão diretamente relacionados com o nosso grau evolutivo. Depende do nosso patamar vibracional, que dirá o que já aprendemos e o que somos. Por isso é que alternadamente nascemos, ora pobres, ora ricos, ora mulheres, ora homens, sendo desta forma que se acha fundamental o princípio da igualdade, pautado sobre as próprias leis da natureza. E para encerrar, nós vou ler para vocês uma poesia, um louvor, em louvor das mães, de Emmanuel. O lar é a célula ativa do organismo social e a mulher, dentro dele, é a força essencial que rege a própria vida. Se a criança é o futuro, no coração das mães repousa a sementeira de todos os bens e de todos os males do porvir. O homem é o pensamento, a mulher é o ideal, o homem é a oficina, a mulher é o santuário. O homem realiza, a mulher inspira. Compreender a gloriosa missão da alma feminina no soerguimento da terra é apostolado fundamental do cristianismo renascente em nossa doutrina consoladora. Auxiliar assim o espírito materno no desempenho de sua tarefa sublime constitui obrigação primária de todos nós que abraçamos nos centros espíritas novos lares de idealismo superior e que buscamos na Boa Nova do Divino Mestre a orientação maternal para a renovação de nossos destinos. Nesse sentido, se nos cabe reconhecer no homem o condutor da civilização e o mordomo dos patrimônios materiais na gleba planetária, não podemos esquecer que na mulher devemos identificar o anjo da esperança, ternura e amor a descer para ajudar, erguer e salvar nos despenhadeiros da sombra, oferecendo-nos, no campo abençoado da luta regenerativa, novos tabernáculos de serviço e purificação. Glorifiquemos, desse modo, o ministério santificante da maternidade na terra, recordando que o Todo Misericordioso, quando se dignou enviar ao mundo o seu mais sublime legado para o aperfeiçoamento e a elevação dos homens, chamou um coração de mulher em Maria Santíssima e, através de suas mãos devotadas à humildade e ao bem, à renunciação e ao sacrifício, materializou para nós o coração divino de nosso Senhor Jesus Cristo,
a luz de todos os séculos e o alvo de redenção da humanidade inteira. Esperamos que aproveitem a mensagem de hoje, que reflitam. Agradecemos imensamente a compreensão, o carinho de todos aqui presentes. Muito obrigada a todos e que sigamos depois para os nossos lares, abençoados por Deus e Jesus. Muito obrigada. Que assim seja.